pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Ângela Menezes, como a Ana falou. Tenho 20 anos de canção nova, de vida consagrada na canção nova, na forma de segundo elo, na forma de aliança. E nesses 20 anos, muitas vezes me chamaram para vir pregar diante das câmeras e eu nunca aceitei. Justamente porque eu tenho meio que um pavor de câmeras, E quando começou a pandemia este ano, no começo do ano, eu vi o desespero dos meus irmãos, em especial do departamento de eventos, dos cancelamentos dos eventos, do cancelamento dos pregadores, dessa dificuldade, porque não pode vir pregador de fora. E eu entrei num momento de oração, de intercessão pelo departamento de eventos, pela Grazi, pela Osorina, pela Rogéria, e tantos outros que trabalham ali. E eu orei várias vezes, por vários dias, fiz até uma novena para o departamento de eventos. E no dia da novena, eu estava diante do Santíssimo e o Senhor falou para mim assim: mas se está com tanta dificuldade o departamento de eventos, por que você não se oferece? Eu falei, não, Jesus, pelo amor de Deus, nós temos tantas pessoas nessa comunidade maravilhosas, espetaculares, E aí eu falei, não, então, já que o Senhor se não for da minha vontade, se não for da minha humanidade, então que o Senhor me responda. E eu pedi para que Deus me respondesse através dos nossos documentos, que é um livro, interno aqui da Canção Nova, os nossos documentos. E aí, eu peguei, antes de pegar os nossos documentos, eu mandei uma mensagem para a Osorina, falei para ela que estava disposta, Isso foi, acho que em abril, logo no comecinho. E falei para a Osorina que me disponibilizava a fazer qualquer oração ou pregação. E ela falou, tudo bem. Só que passou menos de uma semana, ela me chamou para pregar aqui. Falei, meu Deus do céu, era dia 22/4. Falei, minha Nossa Senhora das Graças. Mas aí, como era 22/4, e eu ia pregar só em junho, ia dar tempo de dizer não. Aí eu fui rezar com os nossos documentos. E aí eu falei para Jesus, Jesus, me dá uma resposta. Mas eu quero uma resposta que venha do mais profundo do nosso carisma Canção Nova. E aí, rezando, abri os nossos documentos, o parágrafo 935. Você, meu irmão de comunidade, que tem os nossos documentos, pode ler aí. 935 diz assim, Padre Jonas escreve para nós. A nossa missão é evangelizar. Mas evangelizar também é o Senhor agir em nós. Se você recebeu a graça do batismo no Espírito Santo, o Senhor agirá, realizará as suas obras em sua vida. No Evangelho de São João, a palavra de Deus vem nos dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que vos enviou. Tudo o que fazemos na Canção Nova é para a glória de Deus. Aí o Padre Jonas fala, Falou para mim. O Padre Jonas falou para mim. Claro que nós nos expomos, nós nos quebramos, nós apanhamos, mas não tem outro jeito. Paulo também não teve outro jeito. Ou nos expomos, ou nos omitimos. O Padre Jonas foi bem firme comigo aqui. Obrigada, viu, Padre Jonas? Meu filho e minha filha, você tem o carisma. Você tem os carismas e Deus quer e pode agir em você. Não se satisfaça apenas em fazer coisas materiais, não. Deus precisa agir em você, falar em você. Mas você tem que se expor. Ai, Jesus. Sem medo do ridículo. Ai, Jesus. Sem medo. Jesus disse a Paulo, não tenhas medo. E o que sempre nos inibe e retém é o medo. O medo do ridículo, do fracasso. O que sempre nos inibe e retém é o medo. Verdade, Padre Jonas, é verdade. Sempre o que me reteu
para pregar diante das câmeras foi esse medo do ridículo, o medo do fracasso, o medo do comentário dos outros. E por isso não fazemos. Aí o Padre Jonas me deu uma ordem. Mas Jesus nos diz: não tenhas medo, continue a falar e não te cales. Isso é ordem de Deus para mim. Diante disso, eu falei, não vou mais falar para a Zorina que eu não vou mais cancelar. Eu vou. E aí, eu estou aqui. E a passagem o tema dessa pregação, que o Departamento de Eventos me indicou, é o Espírito Santo, fonte de intimidade com o Pai. E a passagem bíblica, que eu gostaria que você pegasse agora, está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente, para que possais distinguir o que é vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Vou repetir. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente, para que possais distinguir o que é vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo num tempo em que, infelizmente, o mundo, que se a gente coloca nos jornais e tudo mais, né, a gente entra em desespero. E se a gente se conformar com este mundo, a gente entra num desespero e a gente se deforma. Porque a nossa forma original é a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que tira de nós isso, que é a forma da imagem e semelhança de Deus, que nos conforma à vontade de Deus, tudo aquilo que nos tira dessa forma, que é a imagem e semelhança de Deus, nos deforma. E o Senhor está nos chamando, nesta tarde, a nos conformar àquilo que é de Deus, aquilo que é vontade de Deus. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, ele estava em Corinto, preparando uma viagem para Jerusalém. E ele preparou essa carta no ano de 57 depois de Cristo. E quando Paulo ele escreve essa carta aos cristãos de Roma, né? Ele escreve aos primeiros cristãos, que a maioria uma boa parte era judeus convertidos, mas uma boa parte também eram pagãos, né? E Paulo, quando ele escreveu essa carta aos romanos, se você pegar ela inteira, você vai ver que Paulo ele dá diretrizes de como um cristão deve se comportar. Porque Roma era uma cidade grande, que embora tivesse judeus, tivesse os neocristãos, mas tinha muita gente que era pagão. Muita gente que vivia assim, não conforme as coisas de Deus, né? Muitos deuses e tudo mais. Então Paulo, quando ele escreve a carta dele aos romanos, ele dá muitas diretrizes de como um cristão deve se viver neste mundo. E como a palavra de Deus ela é atemporal, ela independe do tempo que nós estamos vivendo. Veja bem, Paulo escreveu essa carta no ano de 57, aproximadamente, depois de Cristo. Então se a gente fizer as contas, né, vai fazer mais ou menos 1953 anos que esta carta foi escrita. Porém, como a palavra de Deus ela é atemporal, ela é para o agora, porque o nosso Deus é o Deus da eternidade. Hoje é dia 25/6, mas talvez você esteja assistindo essa pregação, sei lá, em 25/6 de 2021, não sei. Né? Quantas pregações do Padre Jonas que ele pregou no ano de 99, dos anos 80, que são para nós hoje atualíssimas. Pregações do Padre Léo, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Ela independe do tempo. Quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela serve para qualquer tempo, porque é Deus falando. E o nosso Deus ele é eterno. E nós, que somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos para a eternidade.
Então Paulo está dizendo para mim e para você, agora, neste agora que você está acompanhando, neste agora que você está me ouvindo, o Senhor está dizendo para você, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente, para que possais distinguir o que é vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O Senhor está dizendo para mim e para você, nós não podemos nos conformar com o mundo atual, com o mundo em que vivemos, de desespero, de maledicência, de negatividade. Não! O Senhor está pedindo para mim e para você, vamos transformar. E olha, gente, aqui nessa passagem, Paulo não fala assim, transforme o mundo. Não, transformai-vos. É para a gente se transformar. Nós precisamos ter essa mudança. Mas olha só, gente, você vê como que eu fico encantada com o Espírito Santo. Eu amo demais o Espírito Santo de Deus. Porque, veja bem, eu estou preparando essa pregação já faz quase uns 3 meses, né? E eu nunca partilhei com a Ana as coisas que estão escritas aqui. Mas no momento da oração, muitas coisas que estão escritas aqui, a Ana falou. Se você prestou atenção, não tem problema, está gravado aí no play, depois você volta e vai ver o que Deus inspirou a Ana no momento de oração. Muitas coisas do que ela falou estão escritas aqui, que nesse negócio aqui, nessa minha pregação que eu escrevi há uns 4 meses, né? Estou revendo. Mas quando a Ana falou, eu falei, Jesus, eu comecei a louvar e bendizer ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele sopra onde quer. E quando é a vontade de Deus, as coisas acontecem maravilhosamente. E a Ana falou no início da oração, para que o Espírito Santo viesse sobre nós e nos trouxesse uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, essa mudança de vida, ela precisa partir do interior para o exterior. Veja bem, meu irmão e minha irmã, não é que o mundo exterior que está ao nosso redor vai mudar. Não, não vai mudar. O que vai mudar é o nosso interior. E a partir da mudança do nosso interior, de uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamentos, nós vamos mudar primeiro o nosso exterior. Como Paulo diz, nós vamos nos transformar pela renovação de mente. Nós vamos nos transformar para que nós possamos distinguir o que é vontade de Deus, para saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Veja bem, muitos de nós, muitas vezes, estamos participando de grupo de oração, né? A gente está com saudade de participar de grupo de oração, de acampamento, de sentir aquele arrepio, aquele choro, aquelas coisas maravilhosas e tudo mais. Mas o Espírito Santo de Deus não é um sentimento. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. É uma pessoa que nos convence a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E que nos conforma à vontade do Pai. Nos traz a forma de volta à imagem e semelhança de Deus. E a partir dessa mudança do interior para o exterior acontece essa mudança, a nossa nova conformidade à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo vai nos trazendo de volta a imagem e semelhança de Deus, de dentro para fora. E aí, mudando a nossa mentalidade, mudam-se os sentimentos, mudam os nossos gestos, mudam as nossas palavras, muda até o jeito da gente reagir a situações ruins da vida. Porque nós estamos neste mundo, nós não estamos no paraíso. Não pense que porque nós somos da igreja, que nós somos de Deus, que as coisas ruins não vão acontecer. Elas acontecem sim, porque nós não estamos no paraíso. E as coisas ruins podem acontecer: desemprego, problemas de saúde, doenças. Quantas coisas podem acontecer, acidentes. Mas o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que, independente daquilo que está ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, nós precisamos nos transformar. O Senhor está chamando a uma transformação interior. Meu irmão, minha irmã, eu comecei a participar de grupo de oração em 86.
E eu participava de grupo de oração, eu acho que participei de todos os cenáculos que tiveram no Morumbi, né, lá no Pacaembu também, na Portuguesa. E eu era muito, né, ativa dentro da igreja, no grupo de oração e tudo mais. Mas no ano de 89, aconteceu uma situação muito ruim na minha família, familiar, onde houve um adultério do meu pai. E com isso, a minha família sofreu demais. Nós perdemos muitas coisas, né, perdemos tudo, na verdade. E nós dependíamos de doação, de arroz e de feijão para comer. E foi uma situação muito difícil, e isso revoltou. Eu estava participando de grupo de oração, participava de grupo de jovens, né, até orava em línguas, tudo mais. Mas aquela situação externa me afetou tão fortemente interiormente que eu sentia ódio pelo meu pai, sentia ódio por aquela pessoa que ele traiu minha mãe, eu sentia ódio por toda aquela situação. E eu me lembro que eu comecei a participar, eu tinha uma vida dupla. Eu participava da igreja e participava das coisas do mundão, né? Eu me lembro que eu participava do grupo de jovens na paróquia Imaculada Conceição, no quilômetro 18, em Osasco. Era sábado à noite. Eu saía do grupo de jovens às 20 horas, passava a noite inteira na balada, né, ficando com vários rapazes. Na minha época, ficar era só dar uns amassinhos. E depois, no domingo de manhã, às 10 da manhã, estava eu lá na missa dos jovens. Então, eu vivia uma vida dupla. Uma vida dupla. Até que eu engravidei, me envolvi com um rapaz e engravidei. E eu cheguei para o rapaz e falei, olha, eu estou grávida. Isso já estava com 17 anos de idade. E aí esse rapaz falou assim para mim, olha, resolve aí. Eu sou muito jovem para ter filho. Eu falei, tá bom, então tá bom, vamos resolver. E aí veio até mim um remédio, né, que é abortivo. E eu tomei a primeira dose do remédio, não houve aborto. Tomei a segunda dose do remédio, não houve aborto. E isso dentro do grupo de oração, orando em línguas, participando das missas. Tomei a terceira dose do remédio de aborto, não houve aborto. Depois eu cheguei para o pai do meu filho e falei, olha, não houve aborto. Ele falou assim, vamos resolver. E aí o pai de uma pessoa, a mãe de uma pessoa, me indicou uma clínica de aborto. Como eu era menor de idade, né, ela fez todos os trâmites lá e tudo mais, marcou para mim. E nós fomos lá fazer o aborto. Eu me lembro que era numa quinta-feira pela manhã. E chegando lá, as médicas, né, as enfermeiras me recepcionaram muito bem, maravilhosamente, né? Pago, né? Como se fosse hoje em dia uns R$3.000, porque ia fazer um procedimento cirúrgico. Aquele que coloca a tesoura por dentro da mulher, né? Vai até o ventre e picota o bebê. E aí eu estava lá deitada, mas assim, havia uma confusão interior muito grande em mim, uma confusão de sentimentos e pensamentos, porque o mundo que eu estava vivendo, né, nas baladas e tudo mais, eles me incentivavam a fazer esse tipo, a fazer o aborto, né? Mas a religiosidade que habitava dentro de mim, ela gritava. Mas aí eu fui. E aí quando eu estava lá, nessa clínica de aborto, já deitada na maca, eu me lembro que eu estava deitada, estava com um avental, colocaram umas coisas em mim, não sei o que é e tal. E estavam fazendo os procedimentos pré-cirúrgicos. E ao lado da minha maca, assim, tinha aquele aparelho de medição de coração, né? E aí estava lá, bem devagar, normal, né? No ritmo normal. E aí, de repente, eu ouvi bem rapidinho assim, ó. Bem rápido. E aí eu falei para a médica, nossa, doutora, eu não sabia que eu estava tão nervosa assim. Não imaginava que eu estava tão nervosa. E aí ela falou assim, não, que nada, não é você não. Isso daí é o coração do feto. Quando ela falou isso, eu parei olhando para aquele aparelho, ouvindo o coração daquela pessoa que estava dentro do meu ventre, desesperada. Era uma criança que sabia que a mãe dele ia assassiná-lo. Ele estava desesperado. O coração batia muito rápido, rapidinho. E aí eu comecei a chorar, tirei os negócios que estavam aqui em mim, aqui nas minhas veias, arranquei tudo, tirei o avental, coloquei mesmo, e chorava, não conseguia falar. E eu só falava assim, eu não vou matar meu filho, não vou matar meu filho. Saí de lá, isso era em Pinheiros, em São Paulo. Quando eu saí de lá, eu peguei o primeiro ônibus que passou, não lembro que ônibus que era.
entrei no ônibus e o ônibus parou numa praça. Era uma praça e lá no fundo da praça tinha uma igreja. E eu desci e entrei nessa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja lá no fundo, eu entrei na igreja, a igreja estava aberta, mas ela estava toda escura. Mas lá no fundo tinha uma luz acesa, que era a Capela do Santíssimo. Aí eu entrei lá na Capela do Santíssimo, Jesus estava exposto sobre o altar. E eu nem vi que tinha pessoas ali dentro. Eu simplesmente me ajoelhei debaixo do altar e comecei a orar. Comecei a chorar, nem orava, só chorava. E aí, de repente, eu vi um monte de mão assim na minha cabeça, no meu ombro, né? Um monte de gente rezando por mim, orando em línguas por mim e tal. E aí eu ouvi uma voz masculina que perguntou para mim assim: filha, para o que você quer que reze? E aí eu olhei para ele e falei assim: quem é você? Ele falou: eu sou um padre. Aí eu falei: padre, eu tentei matar meu filho. Claro, o padre ouviu isso, né? Achou que eu tentei matar meu filho com uma arma, com uma faca, sei lá, envenenado. E aí eu continuei chorando. Aí ele orou por mim, repousei no espírito. Após esse momento, o padre me atendeu em confissão, me confessei, expliquei toda a situação para o padre. E aí, quando o padre ouviu tudo, a minha confissão, ele me orientou 3 orientações bem práticas. 4 orientações, aliás. Primeiro, que deveria me reconciliar com Deus. Porque todas aquelas situações negativas que houveram na minha vida até aquele momento, não era culpa de Deus, porque Deus não quer que as coisas ruins aconteçam com ninguém, nem comigo, nem com ninguém. Então, que eu deveria me reconciliar com Deus. Segundo, que eu deveria me reconciliar com o meu pai. Terceiro, que deveria me reconciliar comigo mesma. E aí, a 4ª recomendação dele, ele me indicou para começar a participar de um grupo de oração muito bom, que era às segundas-feiras, na Catedral da Sé. E que toda segunda-feira, uma segunda-feira por mês, ia um tal de Padre Léo lá pregar, maravilhoso, né, junto com um tal de Dunga cantar. E aí, eu comecei, né? Claro, fui até meu pai. E quando eu fui falar com o meu pai ele era enfermeiro. Expliquei toda a situação para ele, ele me acolheu, a gente se reconciliou, foi muito maravilhoso. Contei toda a situação para o meu pai. Só que o meu pai falou assim: olha, filha, você tem que ficar ciente que, como você tomou 3 doses desse remédio, esse remédio, uma dose é suficiente para destruir o feto, você tem que ter ciência de que esse bebê ele não vai ser normal, ele vai ser um bebê, no mínimo, com deficiências físicas, né, ou mentais. E eu falei para meu pai: não, pai, mesmo assim eu quero esse bebê, porque Deus está me dando uma nova vida através dessa vida. E aí fiz todo o pré-natal e tudo mais. E aí, não me lembro se era junho ou julho daquele ano, eu fui participando do grupo de oração ali da Catedral da Sé. Naquele ano, em junho ou julho, fui no cenáculo, né, já grávida. E quem estava pregando no cenáculo era o tal de Padre Jonas Abib. O Padre Jonas das fitinhas cassete. Eu conheci como Padre Jonas da fitinha cassete. E o Padre Jonas, nesse momento de pregação, ele falava assim: vamos orar em línguas, clame o Espírito Santo, como a Aninha falou agora há pouco. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E o Padre Jonas dizia assim: está em casa fazendo almoço? Faz o almoço e clamando: vem Espírito Santo. Está tomando banho? Toma banho, vem Espírito Santo. E em todos os momentos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E aí me deu um start, né? Falei: é isso. Não foi o Espírito Santo quem me engravidou. Mas eu vou clamar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo geste este bebê em mim. Que este bebê seja gestado pelo Espírito Santo de Deus. E eu clamei toda a gravidez para o Espírito Santo gestar esse filho em mim. E aí, no dia 10 de janeiro de 93, era um domingo, eu fui internada para ter o bebê, né? E aí, como era um domingo, a médica que me acompanhou no pré-natal não estava, era uma outra médica. E aí, assim que nós demos a entrada, meu pai falou para a médica que eu tinha tomado, né, o remédio abortivo e tudo mais. E aí a médica já preparou uma UTI neonatal, porque todos estavam esperando um bebê com muitas deficiências, tanto físicas quanto mentais. E aí eu tive meu filho e, claro, quando a gente tem um filho, né, assim que nasce o bebê, a médica já traz o bebê aqui, né, pra gente pegar, beijar. E aí a médica pegou o bebê e foi embora com o bebê.
com meu filho. Aí eu estava deitando na maca, pai, cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu pai chorava, chorava. Meu pai passou a mão na cabeça assim, falou assim, filha, não, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí um tempo depois, que foram apenas alguns minutinhos, que para mim foi um século, a médica me trouxe o bebê de volta. E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu não sei para que Deus que você rezou não, mas esse Deus aí fez com que seu filho nascesse perfeito. Mas ele vai ter algum probleminha físico, mental, de audição ou de visão, viu? Nós vamos acompanhar ele por 6 meses. E aí ela só me deu depois que ela falou tudo isso. Aí quando ela me deu o meu filho, e eu nem prestei atenção, eu falei, não tem problema, é meu filho, eu queria pegar ele. E aí quando ela me deu, eu peguei ele aqui no meu braço, assim, né? Ele estava chorando, chorando, chorando. Aí eu falei, filho, não chora, é a mamãe. Aí quando eu falei isso, ele abriu os olhão assim e parou de chorar na hora. Ali eu tive certeza que ele não era nem cego e nem surdo, porque ele me viu e me ouviu. E claro, depois, uns 6 meses depois foi o acompanhamento e realmente meu filho não teve nada, problema nenhum. E aí, indo no grupo de oração na Catedral da Sé, toda segunda-feira e tudo mais, numa dessas segundas-feiras, o padre João, aliás, o tio Zé Carlos, ele pediu lá no grupo de oração que a comunidade Canção Nova precisava de voluntários, porque ela ia abrir um escritório na 9 de julho, lá em São Paulo. Para mim, a comunidade Canção Nova era uma comunidade paroquial. E aí eu fui lá e me ofereci. Dentro, o grupo de oração da Catedral da Sé era imenso, né? Sei lá, 600 pessoas. E aí não sei quantas pessoas que se voluntariaram, mas eles escolheram somente a mim. Mais ninguém. E aí eu fui lá para ser voluntária, né, para fazer as coisas de escritório, nos meus tempos livres. E aí, em novembro de 93, inaugurou o escritório da Canção Nova em São Paulo, na 9 de julho. Tia Márcia, tio Zé Carlos, Cidinha, a Tatiana da Loyola também estava lá, e vários outros, né? O Claudião também estava lá. E a Luzia Santiago, e o Eto, que era bem grandão, né? Tanto para cima quanto para os lados. E um tal de Padre Jonas Abib. Aí eu falei, esse Padre Jonas Abib é o pároco dessa comunidade paroquial, né? Aí esse pároco lá, Jonas Abib, um amorzinho de pessoa, super acolhedor, sempre sorrindo, né? E acolhia todo mundo. E, em geral, toda segunda-feira esse Padre Jonas ia lá. E aí eu descobri com o tempo que esse tal de Padre Jonas da paróquia Comunidade Canção Nova era o mesmo Padre Jonas do cenáculo, que me ensinou a clamar o Espírito Santo em todos os momentos. E aí eu me apaixonei pela Canção Nova. Fiz caminho, em 96 comecei a fiz o meu primeiro caminho, a minha primeira acompanhadora foi a Verinha, Vera Lúcia Reis, tive outros acompanhadores, e no ano de 2000 fiz minha primeira consagração na Canção Nova. Hoje eu estou há 20 anos na Canção Nova. Dentro da Canção Nova me casei com um rapaz lindo, maravilhoso, um gatão, gente, lindo. Ó, lindão, coisa mais linda, tá ali do ladinho. Mais lindo, lindinho. Um dia, quando tiver tempo, eu falo sobre ele, que é uma outra história. Mas, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento, naquela clínica de aborto, eu teria não só assassinado o meu filho, mas eu teria abortado os planos de Deus na minha vida. O Senhor está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que está acompanhando agora, neste seu agora, não aborte os planos de Deus na sua vida. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja um homem ou uma mulher, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas não aborte os planos de Deus na sua vida. Nós não temos a ciência total do que Deus vai fazer com nossas vidas. Não temos. Mas independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos nos transformar através do Espírito Santo de Deus e buscar em Deus essa mudança de mentalidade, de atitudes, de gestos, de palavras, de modo de agir, de modo de pensar e modo de viver. Veja bem, nós estamos vivendo num tempo
de muitas tribulações, né? Um tempo de pandemia que ninguém estava esperando, né? Vai dizer para mim que o ano passado, dia 25/6/2019, você pensava que estaria em quarentena? Não estava. Nenhum de nós estávamos. Ninguém esperava isso. Mas eu creio piamente, e pode ter certeza que sempre vai ser assim, eu posso proclamar para você, sempre, de todo mal, Deus sempre tira um bem maior. As famílias estão mais unidas. Gente, Deus está levantando um povo de fé, que de dentro de casa faz a sua igreja doméstica uma igreja evangelizadora. É só ver no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, quantas senhorinhas rezando o terço. Quanta gente tocando violão, gente que não sabe nem cantar. Eu mesma fiz várias lives, aí não sabia nem cantar, até cantei nas minhas lives. Fazendo a novena do Espírito Santo. Cantei lá. Aí o Júlio falou, meu esposo, vai ser cantora agora? Eu falei, vou ser o que o Espírito Santo quiser que eu seja. E aí, cantei. Inclusive, quiser me chamar para live, pode chamar que eu vou fazer as lives, viu? Porque Deus nos dá meios para evangelizar. Nós não podemos desperdiçar nenhum meio de evangelização. E Deus está levantando um povo de fé que de dentro da sua igreja doméstica leva a evangelização aonde quer. Meu irmão e minha irmã, não se conforme com este mundo, mas transforme este mundo, tirando a desesperança, tirando o desespero e levando a esperança. Transforme este mundo a partir de você. Transforme o seu interior, a sua mente, os seus gestos, as suas palavras. Não se preocupe que você não tenha os equipamentos maravilhosos. Gente, quando eu fiz as lives na minha casa, eu colocava um pote de biscoito para fazer de tripé, porque não tinha tripé. Né? Mas eu falei, não, eu vou evangelizar. Que isso? A evangelização não pode parar. E evangelizei. E estou evangelizando. Inclusive, hoje à noite tem uma live na página do grupo de amigos da Canção Nova de Caxias do Sul. Segunda-feira tem outra live na página do Instagram da Canção Nova de São Paulo. E quiser me chamar, pode chamar também. Meu Instagram é CN Ângela Menezes. Pode chamar que vamos embora. Vamos evangelizar. E aí, São Boaventura, ele diz assim, São Boaventura, ele é um dos grandes doutores da Santa Igreja Católica. Ele é do século XIII. E São Boaventura, ele escreveu um conselho sobre o Espírito Santo que diz assim: o Espírito Santo de Deus, ele vem onde ele é amado, onde ele é invocado e onde ele é esperado. E aí você pode perguntar, mas se eu sou templo do Espírito Santo, para que eu vou clamar? Para que eu vou chamar? Para que eu vou fazer isso? Não, deixa ele aqui. Eu digo para você, é verdade, o Espírito Santo já está em você. Assim como estava comigo, desde quando eu fui batizada. Mas nós não podemos esquecer que eu e você somos filhos de Adão. Nós trazemos em nós o pecado original. E o pecado original, ele faz com que nós tenhamos a tendência da preguiça, do comodismo, das coisas fáceis, daquilo que é pecado original mesmo, gente. Nós não podemos esquecer disso. E por isso nós precisamos clamar constantemente o Espírito Santo de Deus sobre todo o nosso ser. E eu clamo o Espírito Santo de Deus todos os dias. Não é porque eu tive aquele momento crucial da minha vida de conversão verdadeira, né? A conversão do interior para o exterior, que eu não clamo o Espírito Santo de Deus, não. Eu clamo ele o tempo todo. E olha, o ano passado, por exemplo, que muitas pessoas, né, dizem assim, mas quando a gente reza, as coisas ruins não podem acontecer. Não. Quem diz que nós da Canção Nova que estamos aqui, não acontece coisa ruim com a gente? Claro que acontece. O ano passado eu fui para uma missão em São Francisco, Minas Gerais, e na missão, eu fiquei acho que uns 6 dias lá, se não me engano, uns 4 dias, foi uma missão muito puxada, né? A gente estava gravando um documentário sobre o Padre Vicente lá para o programa Educar na Fé. E eu me lembro que todo dia de noite eu chegava no hotel e eu sentia um caroço na minha perna. E esse caroço começou a incomodar. E assim que eu voltei dessa missão, eu fui no médico, mostrei para o médico e tal. E eu achei, porque como eu emagreci mais de 50 quilos, eu achava que era um caroço de gordura, né? Fui no médico. Aí o médico falou, olha, não é caroço de gordura não, porque está muito duro.
E aí, fui fazendo outros exames, fiz exames, até que, numa quinta-feira, eu descobri que era um tumor na minha perna, um tumor de 6 centímetros, grande. E interessante que, nessa quinta-feira, foi uma quinta-feira de tarde, né, finalzinho da tarde, e na sexta-feira de manhã eu tinha uma viagem já marcada para uma outra missão, lá em Rio Claro de Minas, com o Padre Ricardo, maravilhoso. E na quinta-feira à noite, estava eu e meu esposo, o médico, muito delicado e sutil, falou assim: você está com câncer, vá procurar um especialista, oncologista, agora. E aí, falei para o meu marido, só que eu tinha missão outro dia, não contei para mais ninguém, fui para a missão. Só eu e meu esposo sabíamos, não falei para meus filhos, não falei para ninguém, nem para os meus formadores, nada. Isso foi o ano passado. E eu clamava o Espírito Santo de Deus. Gente, eu rezei tanto para o Espírito Santo nessa missão. Eu pedia para o Espírito Santo não permitir que a minha humanidade falasse mais alto do que aquilo que era a vontade de Deus, que eu fosse uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, gente, eu tenho uma filha de 13 anos. De repente está aparecendo um câncer aqui em mim, na minha perna, no meio da coxa. Meu filho vai casar. Hoje meu filho tem 27 anos, lindo, gatão. É um gatão, meu filho. É lindo, né, não, Aninha? É lindão, meu filho, gatão. Vai casar agora dia 15 de agosto. Até eu falei pro médico assim, na hora que ele falou que era um câncer, eu falei: ô doutor, mas será que se eu tiver que cortar a perna, eu vou conseguir entrar na igreja com meu filho com uma perna só? Aí ele deu risada, né? Foi o único momento que ele deu risada. Aí ele falou: não, vamos ver. E aí, fui para a missão, me entreguei, me doei totalmente na missão, clamando sempre o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo não permitisse que a minha humanidade falasse mais alto. Porque eu estava ali em nome de Jesus, eu estava ali em nome da Santa Igreja, eu estava ali em nome do Carisma Canção Nova. E eu não podia permitir que a minha humanidade, de desespero, pudesse sucumbir à graça de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, aqueles jovens maravilhosos, né, do Padre Paulo Ricardo ali, aquela comunidade que estava se formando. Então eu me entreguei. Mas eu vivi um tempo, de quando eu descobri, até... depois eu voltei, fiz a cirurgia, retirei o nódulo, que era de 6 centímetros mesmo. Graças a Deus, o nódulo, o câncer, ele estava... encapsulado, que fala. Estava encapsulado sobre uma proteção de gordura, e por conta disso ele não se enraizou no músculo e foi retirado completamente. Mas aí demorou ainda, demorava 15 dias, depois mais 15 dias, né? E até eu descobri que não tinha nada, graças a Deus, né? E que não precisava nem fazer quimioterapia nem radioterapia. Mas eu fiz aquele exame, né, de ver o percentual de chances de voltar, e aí o meu percentual deu 98% de chances de voltar. Ou seja, todo ano eu tenho que fazer, de 6 em 6 meses eu tenho que fazer um check-up para ver se em algum lugar voltou. Mas o importante é que o Espírito Santo venha sobre mim, em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer situação. Porque neste tempo de pandemia também, eu sinto no meu coração, falei em diversas lives minhas ali, né, que se nós não formos a geração que vai ver a segunda vinda de Cristo, nós somos a geração que está mostrando para essa geração que vai ver a segunda vinda de Cristo, de como viver a tribulação, de como viver a fé em tempos de tribulação. A nossa fé tem que ser uma fé viva, tem que ser uma fé renovada o tempo todo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos renove o tempo todo. E aí, eu queria partilhar com você esta música que, para mim, é uma ode, né? É um poema ao Espírito Santo de Deus, que o Padre Jonas fez. Até eu gostaria depois de saber em que contexto o Padre Jonas fez essa música. E eu vou falar e você repete comigo. Pode ser? Eu falo e você repete. É um poema de amor e de entrega ao Espírito Santo de Deus. Este poema diz assim:
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e manda teu fogo. Vem, Espírito Santo, és a luz infinita. Tua glória sublime nos envias do céu. Fonte de água viva, és eterna esperança. Nossas vidas te damos, Espírito Santo. Vem nos acalentar. Testemunha fiel, és a nossa verdade, Espírito Santo. Juntos, eu e você e o Espírito Santo proclamaremos: Cristo ressuscitou. Vem, Espírito Santo, és promessa divina. Vem, revela-nos sempre a vontade do Pai. Quem vai nos revelar a vontade do Pai é o Espírito Santo de Deus, como Paulo escreveu aqui. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação de mente, para que possais distinguir o que é vontade de Deus. E é só pelo Espírito Santo, gente, não tem outro jeito. Para distinguir o que é bom, para distinguir o que agrada a Deus. Vem, Espírito Santo, revela-nos sempre a vontade do Pai. És a fonte do amor, é sopro de vida. Receba, meu irmão e minha irmã, neste momento, o sopro de vida, onde quer que você esteja agora. Vem, Espírito Santo, tu nos santifica na cruz do Senhor. Vamos cantar rezando, e vamos rezar cantando este poema de amor e de entrega ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos voltar à nossa imagem e semelhança, retomar a nossa imagem e semelhança e nos conformar novamente àquilo que é a nossa originalidade, que é a imagem e semelhança de Deus, e não nos conformar àquilo que o mundo nos oferece, mas nos conformar àquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, és a luz infinita, tua glória sublime nos envias do céu. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, manda teu fogo. Onde você estiver agora, clame o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu fogo, dá-nos fonte de água viva. Fonte de água viva. És eterna esperança. És a eterna esperança. Nossas vidas te damos. Vem nos acalentar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu fogo, dá-nos teu poder. Testemunha fiel, testemunha fiel. És a nossa verdade. És a nossa verdade. Juntos proclamaremos. Juntos proclamaremos. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Clame o Espírito Santo. Vem, Espírito, para que haja uma mudança de mentalidade, vem, Espírito, uma
Que aconteça a renovação do interior para o exterior. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. És promessa divina. És promessa divina. Vem, revela-nos sempre. Vem, revela-nos sempre a vontade do Pai. A vontade do Pai. Clame o Espírito Santo. Espírito sobre os seus pensamentos, seu inconsciente, seu consciente. Clame o Espírito Santo sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida. Teu poder, és a fonte do amor, És o sopro da vida, és o sopro da vida. Tu nos santificas na cruz do Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. E neste momento, com os meus olhos naturais, eu enxergo este santuário vazio, mas com os meus olhos espirituais, o Senhor mostra uma multidão, assim como eu vi naqueles cenáculos, um Morumbi lotado, e as pessoas cantando esta música e clamando o Espírito Santo de Deus, e milagres acontecendo, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Eu proclamo agora a libertação de muitas pessoas que estão nos acompanhando neste seu agora. Libertações, pessoas que estão sendo libertas do rancor, do ódio, da falta de perdão com seu pai, com sua mãe. O Espírito Santo de Deus está tocando uma multidão de almas agora. Com os meus olhos sobrenaturais, o Senhor está me mostrando muitas pessoas que nos acompanham em todas as redes sociais, em todos os tempos. A graça de Deus está acontecendo, porque é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. O Espírito Santo de Deus, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. E é a pessoa do Espírito Santo quem nos convence de renunciar aquilo tudo que nos afasta de Deus, para nos conformarmos à nossa imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que é a nossa imagem original. O Senhor está restaurando muitas pessoas, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, a nos conformar, retomar a forma do nosso ser original. Amém. Ouvindo a história da Ângela, eu glorifiquei muito a Deus por sua vida, minha irmã. E no momento, um dos momentos mais críticos da sua história, Deus entrou na sua vida, a ação do Espírito Santo entrou para dirigir a sua história. Na minha vida também foi assim. E como eu louvo a Deus por nesse tempo estar à frente dos microfones, os membros da comunidade Canção Nova. Creio que se nós todos estivessem aqui, muitos falariam a mesma coisa. No momento crítico, no momento de dificuldade, o Espírito Santo entrou na tua vida. Nós todos estamos passando por um momento de prova, de luta, de crise. Que nesse momento o Espírito Santo entre para ficar nas trincheiras da sua batalha, nas trincheiras da sua guerra, e te faça vitorioso.
por sua ação, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, clame, clame. Não desanime de lutar. Peça ao Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo.